Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento. Eu tenho vindo a trazer aqui alguns vídeos no meu canal do YouTube relacionados mais com pets, caminhos, etc. Isto é, formas que vocês devem perceber, no sentido de se orientarem, se vocês têm o intuito de seguir uma determinada área, se querem ir para um front-end, se querem ir para um back-end, se querem ir para um full stack, etc. E eu vou aqui neste vídeo tirar partido mais uma vez do roadmap.sh, um site extraordinário que eu acho que vocês devem consultar. Já deixei ficar aqui um vídeo no meu canal do YouTube sobre o que é que vocês podem tirar em termos de informação desse site. E eu quero aqui desmistificar um bocadinho, ou melhor, complicar um bocadinho a vida para todos aqueles que acham que, ok, se calhar um full stack ou um back-end developer deve ser uma coisa que envolve muita obrigação de perceber de regras de negócio e programação muito complexa, umas coisas deste género, e então se calhar a melhor solução é ir para um front-end developer. Um front-end developer vai trabalhar fundamentalmente com HTML, CSS, um bocadinho de JavaScript e, puf, fez choca-pico, como eu costumo dizer. Basicamente vai ser mais fácil ir para um front-end developer. E na realidade, eu peço desculpa, mas não é. Qualquer uma das áreas, seja um front-end ou um back-end, ou então até um full stack, exige um percurso de aprendizagem que é bastante complexo, completo, etc. Ok? E eu vou aqui fazer um bocadinho este percurso pelo front-end developer, pelo roadmap que aqui é sugerido. Mais uma vez chamo a atenção para todos aqueles que me seguem aqui no canal do YouTube e que me conhecem mais pelo ecossistema do PHP. Aqui este roadmap está mais concentrado no ecossistema de JavaScript, mas eu vou fazer aqui uma ou outra ressalva ao longo do caminho. O que é importante vocês perceberem é o nível de complexidade que existe se vocês querem ser de facto um front-end developer de topo. Tá? Ok? Vamos lá então fazer aqui esta nossa análise e repare, para um front-end, antes de saberes HTML, CSS, JavaScript, é fundamental que tenhas conhecimentos sobre como é que a internet funciona. Ok? Porque é muito importante saberes como é que a internet funciona para conseguires perceber como é que tu desenvolves uma aplicação visual para ser vista num browser, seja ele no desktop, no mobile, etc. E com isso ter a tua aplicação a funcionar de forma correta. Então, basicamente, quais são os assuntos? Como é que a internet funciona? O que é o protocolo HTTP, o Hypertext Protocol? Depois tens aqui o que é um domínio, okay? O que é uma hospedagem, como é que funciona o DNS, ou Domain Name Server, como é que isso funciona e como é que os browsers funcionam de forma fundamental. Isto é, o browser basicamente é uma aplicação desktop ou uma aplicação mobile que tem como principal característica o facto de conseguir transformar código HTML, CSS e JavaScript em algo que é visível. Okay? É isso fundamentalmente que é um web browser. Então é importante perceberes que ferramentas é que existem num web browser para tu poderes ver se a tua aplicação está a ter a performance correta. Tudo isso é absolutamente importante. E repara que ainda não saímos apenas do primeiro passo. É internet. Não faz sentido nenhum começares a aprender HTML se não souberes exatamente o que é um domínio, o que é o protocolo HTTP, o que é uma hospedagem web, o que é um Domain Name Server, etc. Portanto, um Domain Name Server, sim, pode ser chamado dessa forma também. O DNS, de uma forma geral, o protocolo HTTP, o protocolo HTTP Secure, ou HTTPS, o que é um certificado, teres pelo menos uns conhecimentos básicos sobre isso. Depois, obviamente, HTML, CSS, JavaScript. Os três pilares para o desenvolvimento da web. No caso do front-end, eles são fundamentais, quer tu uses uma stack de JavaScript, uma stack de Python, PHP, etc. Vais ter que perceber tudo isto. Vimos no vídeo sobre o full stack que é fundamental teres conhecimentos de Git. Git e depois teres o GitHub, um GitLab, um Bitbucket desta vida para teres repositórios remotos. Mas Git é fundamental. Então, aqui na área do HTML, tu tens que saber tudo o que está relacionado com, obviamente, a semântica do HTML, elementos do HTML, etc., formulários, validação de formulários que, no caso do HTML, são muito fracas, mas já vimos isso noutros contextos. A questão da acessibilidade do SEO. A acessibilidade é algo que a esmagadora maioria dos programadores não dá muita atenção. E o que é a acessibilidade? É a capacidade que tu tens, através do HTML, de desenvolver mecanismos no teu código que permitem que pessoas com dificuldades visuais ou dificuldades auditivas possam à mesma ter uma experiência do utilizador com as tuas soluções. Estamos a falar de mecanismos que permitem, por exemplo, aos invisuais terem uma leitura áudio
com os text-to-speech que eles usam nos seus equipamentos. Ora, se vais construir apenas uma solução web a pensar nas pessoas que têm à sua disposição, felizmente, todas as suas competências sensoriais, isto é, visão, o tato, a parte da audição, então, eventualmente, vais ter que dar um bocadinho mais de atenção aos mecanismos que o HTML te oferece para criar questões relacionadas com acessibilidade. Podemos estar a falar de tamanhos de texto, forma como tu podes fazer scrolls nas páginas, a forma como tu podes identificar o nome das imagens, porque o invisual não vai ver as imagens. Tudo isto também é uma área muito importante e muita atenção. Se te especializares especificamente nestas áreas de acessibilidade, eventualmente vais acabar por conseguir cobrir um espaço na área do desenvolvimento front-end que a esmagadora maioria dos programadores não cobra. E por conseguinte tu vais poder agregar ao teu currículo um conjunto de competências que é maioritariamente descurada por parte da maior parte dos programadores, ok? Muita atenção a isso. SEO, Search Engine Optimization. São optimizações no teu código do HTML, nomeadamente através de metadados, que tu podes incluir dentro do teu código e que vão permitir aos motores de busca conseguirem identificar o teu site, não só pela estrutura semântica dos elementos bem construída, mas por palavras-chave e determinado tipo de conteúdos dentro da tua página que permitem que o teu site seja bem catalogado, bem categorizado e bastante mais promovido quando tu fazes a utilização de um Google desta vida para fazer uma pesquisa. É um cenário completamente técnico e muito, muito aprofundado. Aliás, posso dizer que existem apenas cursos relacionados com SEO e mais nada, ok? Portanto, é para tu veres o grau de complexidade. E não saímos do HTML ainda. Quando chegamos ao CSS, obviamente saber utilizar o CSS. Atualmente, em termos de CSS puro, aquilo que é mais interessante para tu estudares é a utilização de Flexbox, a utilização do CSS Grid Layout, muitas funções de CSS que foram entretanto saindo, a utilização de variáveis, tudo isso é muito interessante. A parte da responsividade é fundamental, isto é, tu hoje em dia tens pessoas que visitam o teu website a partir de um PC desktop ou a partir de um tablet ou a partir de um smartphone, onde tu vais ter dispositivos com dimensões ou resoluções distintas e, por conseguinte, tu vais querer que o teu website seja responsivo. Responsivo significa que o conteúdo da tua página web vai se automaticamente adaptar ao espaço que está disponível do lado da visualização de quem está a ver a tua página. Portanto, isso é fundamental teres essa noção. A parte do JavaScript, independentemente da stack que escolheres, se queres depois ter alguém que faz no back-office PHP ou que faz JavaScript em full stack, tu vais ter que necessariamente saber o básico do JavaScript, isto é, conseguires manipular a DOM. DOM significa Document Object Model, é a parte da API do browser, isto é, com o JavaScript consegues comunicar com a tua página e poderes alterar ou atualizar determinados componentes da tua página mediante eventos, ou então conseguires capturar eventos, como é o caso de um clique, um scroll, um hover, quando tu passas o cursor do mouse por cima de um determinado elemento do teu HTML, tu consegues fazer isso através do JavaScript. Com o JavaScript também, e mais uma vez, independentemente da stack que tu escolheres, tens a Fetch API ou trabalhar com o Ajax, ok? Então o Fetch API ou trabalhar com uma biblioteca, como é o caso do Axios, etc., vai-te permitir fazer o quê? Fazer pedidos a servidores, obter respostas e utilizar a informação destas respostas para atualizar apenas partes da tua página sem teres que passar por um processo de refrescamento, ok? Então isso é muito importante, independentemente, eu volto a dizer, independentemente se estás a usar um React, um Vue, um PHP, um HTML puro e duro, ok? Então o JavaScript vai cobrir estas partes daqui. O Git já tínhamos falado aqui, tudo muito bem, vamos passar à frente, cá tens exemplos de serviços que te dão acesso a repositórios remotos, GitHub é o mais conhecido, GitLab, Bitbucket. Saberes utilizar o NPM ou o PNPM ou o Yarn são bibliotecas maioritariamente relacionadas com o ecossistema de JavaScript. Escolher uma framework para front-end não é obrigatório. Eu conheço alguns programadores de front-end que não usam nenhuma framework, apenas criam HTML, CSS e JavaScript. Obviamente que se souberes utilizar uma destas bibliotecas, atenção, React é uma biblioteca, Vue é uma biblioteca, não é uma framework, ok? No caso do Angular é um caso mais específico, mas são bibliotecas que tu podes agregar ao teu projeto e não tens que trabalhar com uma stack de Next.js ou coisa do género, ok? O mesmo acontece com o Vue, tu podes ter uma simples página de HTML onde tu queres adicionar alguma interatividade ou reatividade e podes importar e usar estas bibliotecas, ok? Não é obviamente aqui neste cenário que está a ser utilizado este Pick a Framework, quando é Pick a Framework e buscar
uma tecnologia que te permite então criar aqui single page applications, basicamente. Na questão de escrever o CSS, tens o Tailwind, que é muito conhecido, uma biblioteca de CSS, tens também o Radix UI, tens o ChatCDN UI, tudo isto está mais interligado com o ecossistema do JavaScript, mas de qualquer das formas, tu tens o Tailwind que podes utilizar muito bem no teu CSS normal, podes ter um Bootstrap desta vida, que é uma biblioteca que entretanto já está, enfim, a ser considerada como uma biblioteca mais fraca, mas que para uma boa parte dos projetos pode-te resolver na questão da responsividade, principalmente. O aspecto visual já é um bocadinho mais questionável, porque ele tem sempre aquele aspecto visual com um conjunto de 5 ou 6 cores e os botões sempre com o mesmo aspecto, mas pode ser uma solução mais do que sustentável para conseguires desenvolver a tua aplicação. Depois temos aqui aspectos relacionados com a arquitetura de CSS, os pré-processadores de CSS, como é o caso do Sass, o PostCSS ou então o Less, que também faltou aqui, não sei porquê. Basicamente são mecanismos que tu podes utilizar para criar CSS com um conjunto de funcionalidades mais avançadas, mas que depois é transpilado para CSS que qualquer browser consegue entender. Portanto, são mecanismos que te permitem criar CSS de uma forma mais avançada, mas que não deixam que essa forma mais avançada não seja retrocompatível. Por conseguinte, tu podes ir por aí. A questão das ferramentas de construção está mais relacionada com o ecossistema do JavaScript. São ferramentas de construção ou de compilação do JavaScript para que ele seja depois executado de uma forma mais inteligível, com código ofuscado, etc. Não vamos perder muito tempo aqui, com o caso do Vite, mais conhecidos são os Vite, o NPM, o Prettier, o ESLint para ligar bibliotecas, etc. Não vamos estar a perder muito tempo com isto. Não tens obrigatoriamente que saber usar isto, a menos que estejas a utilizar uma stack do JavaScript. Depois temos aqui a parte de testar as tuas aplicações. Os testes estão vulgarmente mais associados à parte do back-end, isto é, testar para verificar se uma determinada lógica está a funcionar corretamente, ou se uma API está a devolver os resultados corretos, ou se, por exemplo, a comunicação com a base de dados tem uma query de SQL que está a devolver os resultados certos. Bom, aqui há um aspecto que é fundamental. Quem faz desenvolvimento front-end também deve, obviamente, testar a sua aplicação. Quando entra numa determinada página, se a informação que está a aparecer não vem quebrada, se as imagens estão a aparecer corretamente, se as bibliotecas estão a ser carregadas a partir da sua localização correta, tudo isso é muito importante. Quando começas a trabalhar, por exemplo, com comunicações assíncronas, com Ajax, então é muito importante que tu tenhas a percepção de que a tua página está ou não está a apresentar os resultados que são esperados, e se eventualmente o servidor que dá um fetch e que vai devolver um conjunto de informação, se ele não estiver disponível, o que é que vai acontecer? A tua página tem que ter capacidade de responder a esse tipo de desafios, ok? Muito importante as questões de autenticação. Não, elas não estão exclusivamente relacionadas com o back-end developer, com aquele que vai fazer comunicações com as APIs, porque as comunicações das APIs são feitas logo a partir do front-end também. Então o que é que acontece? Quando tu não tens um server-side rendering, quando tens renderização do lado do cliente, do lado do browser, tu tens que ter uma noção do que é um JWT, um JavaScript, ou um JSON Web Token, o que é um protocolo OAuth, o que é um Single Sign-On, o que é o protocolo Basic Authentication do protocolo HTTP, o que é uma autenticação de sessão, etc. Porquê? Tudo isto vai estar relacionado com o consumo de APIs. Então é muito importante, ou com o consumo de alguns serviços fora do teu front-end. Então é muito importante que tenhas conhecimentos desta área também, certo? Depois, relativamente à parte da segurança da web, que é algo que é extraordinariamente importante, tu tens que ter capacidade de ter conhecimento de algumas técnicas para conseguires proteger o teu site contra mecanismos que os hackers normalmente usam. Eu dou-te um que é o mais comum, que é o phishing. O phishing basicamente é alguém conseguir fazer com que os visitantes da tua página estejam de facto a visitar outras páginas muito parecidas com a tua e acharem que a experiência está a ser exatamente igual. Outra circunstância é, por exemplo, tu não teres as políticas de segurança suficientemente criadas e permitires que, por exemplo, a submissão de um formulário da tua página seja possível de se fazer fora da tua página. Portanto, estes mecanismos estão relacionados com o CORS, com o protocolo HTTP Secure, com regras e políticas de segurança do teu conteúdo. Tudo isto é muito importante e cuidado, atenção, não te fies na ideia de que o front-end developer trabalha apenas o HTML e o CSS e depois tudo o resto que está relacionado com segurança é uma preocupação do DevOps ou do back-end developer. Não, é muito importante que tenhas a noção de que se queres seguir
um caminho do front-end developer. Todos aqueles vídeos que tu vês no YouTube, vamos criar um clone do Netflix e vamos criar aqui uma página de internet com um portfólio todo bonito, é tudo muito bonito até o momento em que alguém consegue entrar no teu código e estragar tudo aquilo que lá está, e isso depois é um problema em termos em termos de segurança, basicamente, e também é um problema em termos de credibilidade tua, enquanto técnico, ok? Porque se tu vais fazer um site que tem esse tipo de buracos, vamos lhe chamar assim, que é o nome mais técnico e mais conhecido e mais interessante para caracterizar isso, então cuidado, porque é assim, vais mostrar aquela tua solução a uma empresa que te quer contratar e de repente tens lá graves problemas de segurança. Muita atenção a essa parte. Depois temos aqui o Web Components, HTML Templates, Shadow DOM, tudo isto está muito mais relacionado com o ecossistema do JavaScript. Tens aqui todas estas frameworks. Neste caso, aqui nós temos o TypeScript, que é um superset do JavaScript que está cada vez mais a ser considerado como a solução para quem escreve JavaScript, ok? JavaScript Vanilla e TypeScript, cada vez mais TypeScript, porque é um superset do JavaScript que tem como principal característica a possibilidade de dar uma forte componente de programação tipada, isto é, o JavaScript é conhecido por ser uma linguagem cujas variáveis não são especificamente de um determinado tipo, são strings, são numbers, etc. E no TypeScript tu não podes fugir a isso, para além de que te dá um conjunto de muitas outras funcionalidades mais avançadas, permite criar programação orientada a objetos de uma forma muito mais inteligível, com outro tipo de recursos que a linguagem JavaScript não tem de base, e permite uma série de outras coisas, como é o caso dos genéricos, etc. Muito em breve vou lançar um curso na Udemy sobre JavaScript e TypeScript puro e duro, ok? As linguagens de programação não aplicadas ou não subjugadas a nenhum tipo de framework, mas que são os fundamentos necessários para que tu possas depois ir para a framework que tu quiseres com conhecimentos bastante sólidos. Temos aqui o Server-Side Rendering, o SSR, que é uma componente ou uma realidade técnica que está muito em voga agora nas bibliotecas do ecossistema do JavaScript. GraphQL, que é uma forma específica de tu fazeres requests a APIs. Não vou aqui estar a explorar muito isso, mas é uma área que também podes explorar. Depois entramos aqui noutras coisas relacionadas com a programação front-end. Storage, WebSockets, Server-Send Events, etc. Location, Notifications, Payments, credenciais. Tudo isto está relacionado com APIs e com PWAs, Portable Web Apps, ok? Não tens obrigatoriamente que dominar esta área daqui para conseguir ser um bom front-end developer, ok? Depois temos aqui muitas coisas que eu não sei sequer o que é que elas significam. Using DevTools é fundamental, isto é, saberes utilizar as ferramentas do programador do browser para medires a performance do teu site. Isso é fundamental, isto é, Performance Best Practices, as melhores experiências em termos de performance, as melhores práticas em termos de performance é muito importante. E depois entramos aqui já num universo que não é obrigatoriamente um universo que tu tenhas que saber, mas que se souberes é muito importante, que é o que é uma Progressive Web App, uma PWA, ou uma Portable Web App. Aqui o termo dá para as duas coisas, mas basicamente uma Progressive Web App, que é isto, uma Progressive Web App, são websites que têm algumas funcionalidades instaladas para aplicações nativas que suportam algumas diferentes plataformas, enquanto funcionam como sites regulares noutros browsers. São conceitos mais complicados que tu podes aqui depois verificar como Progressive Web Apps for Beginners, para iniciantes. Mas de qualquer das formas temos aqui Static Site Generators também, isto é, plataformas que te permitem gerar sites de uma forma mais interessante. Não falam aqui de site builders, ok? Isso é o horror de qualquer programador. Temos depois aqui também uma ligação muito especial à web versus / mobile applications. Porquê? Muitas aplicações mobile que tu conheces são na realidade páginas web, ok? São apresentadas através de um mecanismo chamado WebView, isto é, dentro de um Android desta vida pode existir na aplicação apenas uma WebView, é um browser em full screen que te apresenta então uma solução web. Então tens aqui a possibilidade de tu poderes adaptar a tua solução web e ela funcionar como se fosse uma aplicação nativa no mobile. Então tu tens
para além do HTML e do CSS tradicional, que pode ser responsivo e dessa forma dá o aspecto de que estás numa aplicação mobile, tens depois também soluções relacionadas com o ecossistema de JavaScript, como é o caso do React Native, o Flutter, o Ionic e o Native Script, etc., que são tecnologias que permitem, com o mesmo código ou com ligeiras alterações, escrever para a web e escrever também para mobile. Depois tens aqui também a possibilidade de utilizar as tecnologias de desenvolvimento front-end, o HTML, CSS, JavaScript, para criar soluções desktop, como é o caso do Electron, que é, por exemplo, a tecnologia utilizada para desenvolver o Visual Studio Code, que tu conheces, ok? O Tauri, o Flutter também, e para escreveres então aplicações desktop. E por conseguinte aqui está um roadmap bastante interessante, não contempla obviamente todos os aspectos, mas contempla inclusive alguns mais avançados que tu eventualmente não vais necessitar, para aquilo que é esperado de um front-end developer. A pergunta aqui no final deste vídeo é basicamente esta: é necessário saberes tudo isto para seres um front-end developer? É evidente que não. Mas se conseguires adquirir conhecimentos genéricos sobre a maior parte destas tecnologias, então eu penso que estás no bom caminho para seres um excelente profissional e que as empresas vão ter muito interesse em te contratar.